Olá, amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Taperá. Hoje, terça-feira, e como toda terça-feira, o nosso encontro semanal sobre medicina e saúde. Lembrando que este programa tem o patrocínio exclusivo da VKN Seguros, protegendo seus sonhos. E continuamos no mês de outubro. Muitas manifestações sobre o Outubro Rosa. Eu queria dar uma sugestão, que esses eventos sobre o Outubro Rosa fosse um evento não só para chamar a atenção das mulheres sobre o autoexame, sobre a necessidade da prevenção, sobre a necessidade de se fazer a mamografia, enfim, todo aquele esquema, não é, de prevenção proposto no mês de outubro, mas que as manifestações externas também contemplassem o alerta às autoridades para que houvesse um acesso mais rápido para a detecção do câncer de mama. Então, todas essas manifestações que nós vemos, as atividades externas, poderiam também ter a reivindicação, o alerta, o chamamento para o aumento da responsabilidade dos agentes gestores, as autoridades municipais, autoridades estaduais e também ao Ministério da Saúde. Com isso, eu tenho certeza que essas manifestações fomentariam bastante o Outubro Rosa. Porque eu tenho certeza que muitas mulheres ainda nem conseguiram agendar o seu ginecologista ou o seu médico mastologista. Muitas não conseguiram ainda fazer a sua mamografia. Muitas ainda não conseguiram levar o resultado da sua mamografia. E quantas pessoas ainda estão esperando para fazer uma intervenção cirúrgica quando se detectou um câncer de mama. Lembrando que a prevenção é o melhor remédio e quanto mais cedo se detectar a doença, o prognóstico da cura é maior ainda. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês que nos assistem é até um fato interessante. Na maioria das pessoas que nos assistem, são pessoas que rotineiramente elas têm uma certa disciplina em relação aos cuidados médicos. Agendam as suas consultas, fazem o tratamento corretamente, não deixam de perguntar as suas dúvidas ao seu médico. Enfim, são pessoas que talvez nem precisasse tanto dessas orientações que damos aqui no nosso programa. Infelizmente, a grande maioria que não tem acesso ao programa são justamente essa grande maioria que precisava ter as informações básicas dos cuidados de alguns eventos que possam acometer a sua família. É por isso que eu gostaria que você que nos assiste pudesse divulgar para seus amigos, para suas amigas,
as orientações do Jornal do Meio-Dia, da TV Taperá, que vai ao ar toda terça-feira. E tem um detalhezinho que eu gostaria de comentar, que é o seguinte: a questão da febre nas crianças. É comum, né, a criança ter febre durante a madrugada e os pais levam ao pronto-socorro na madrugada, no primeiro episódio de febre, alegando que colocou a mão na criança e notou que estava com febre. Nesses casos, para sair de madrugada, ir até o pronto-socorro, né, vai a dica: sempre que uma criança tiver febre, tenha em mãos um termômetro. Termômetro é igual chave de fenda, igual alicate, igual martelo dentro da sua casa. Você precisa ter esse material, porque um dia você vai precisar, né? E aí não precisa emprestar do vizinho, porque daí só fica emprestando do vizinho. Então, é importante você ter um termômetro, tá? Se o pessoal tem um celular, então tem condições de ter um termômetro, mas o pessoal esquece de ter o termômetro e não esquece do seu celular. Primeira coisa, notou que a criança está com febre, veja a temperatura da criança. Se for aquele termômetro digital, é só esperar apitar. Depois daquele sinal sonoro, você vê quanto é que está a temperatura. E tenha sempre um antitérmico na sua casa. Deixa sempre guardado esse remédio na sua casa. Sempre lembrar na validade do medicamento. Vez ou outra é interessante você dar uma checada na sua farmacinha e ver quais os medicamentos que estão para vencer ou aqueles que já venceram, você descartar. Voltando à febre, pega o remedinho de febre, notou que está com febre, você já dá o remédio para a febre. É muito comum a família nem dar o remédio para a febre e já correr para o pronto-socorro. Calma, tem que ser muita calma. Aí o pessoal fala: o que eu tenho medo é da convulsão. A convulsão febril, ela só ocorre nas crianças que podem ter convulsão. Então, se você pega uma criança de 40 graus de febre e a criança fala: eu quero ter convulsão febril, não vai ter. Se não tiver predisposição para ter, não vai ter. Ela pode atingir 40, 40,5 que não vai ter. Porém, outras crianças que já têm uma tendência para ter a crise convulsiva, por exemplo, que tendência é essa? Se o pai ou a sua mãe, quando criança, já tiveram a crise convulsiva, né? Ou se tem, né, parentes muito próximos de primeiro grau, logicamente, que também tenham crise convulsiva febril, então essas crianças podem ter uma predisposição para a crise convulsiva mais forte. Então, em qualquer situação, você medica em casa e espera, não sai correndo indo direto ao médico. Por quê? Porque a febre, ela tem as suas causas
das mais variadas etiologias. E principalmente nas crianças abaixo de 2 anos, a febre, na sua grande maioria, tem a origem viral. Quer dizer, o vírus entrou no corpinho dessa criança e a defesa dessa criança começou a atuar, e aí, nessa briga, acontece a febre. 80% dessas crianças, o micróbio é vírus. E vírus, o próprio organismo tem condições de eliminar. E é só mantendo o antitérmico. Então não precisa sair correndo. Dá um tempo. Muitas vezes a criança tem febre, leva ao pronto-socorro e pelo fato de não ter nem dado tempo do seu organismo exteriorizar se é da garganta, se é do ouvido, se é pulmão ou se é alguma lesão dentro da boca, porque nessa época da primavera, o que nós estamos tendo casos daquela doença de mão, boca e pé, ou boca, pé, mão, tanto faz o nome, né? São doenças que elas começam com a febre, ficam mais ou menos 2 dias, 3 dias dando febre sem sinais, e depois é que vão aparecer as lesões da boca, as lesões nas mãos e nas plantas dos pés. Então, se a criança está com febre, mas não está tão esmorecida, quando passa a febre, a criança fica bem animada, então dá para esperar, não precisa sair correndo, dá tempo, pelo menos 24, 48 horas, para ver se essa febre, mesmo dando remedinho de febre, ainda continua alta. E para lembrar, tem muita gente que acha que remédio de febre é para acabar com a febre na hora. De jeito nenhum. Não existe medicamento que você dá para a pessoa e logo em seguida a febre sobe. Porque tem muitas mães e pais que acham que dando remédio de febre, depois de meia hora já não é para estar com febre. Ora, quando inicia-se a febre, normalmente essa febre vai durar 24, 48 horas, 72 horas para ir embora. E sempre lembrar que o remédio de febre não é para acabar com a febre, é para simplesmente não deixar subir. Porque quem vai acabar com a febre, quem vai fazer a febre desaparecer, é quando você começa a tratar a causa. Se for uma doença que precise de antibiótico, quem vai acabar com a febre é o antibiótico que vai combater o micróbio que causa a febre. Se for um vírus, o antitérmico só vai colaborar para não deixar subir muito a temperatura, mas quem vai acabar com a febre é quem? Os anticorpos. Então, precisa saber dar tempo ao seu corpo, no sentido de dar tempo de aparecer um sintoma. A partir do momento que a família começa a conhecer o organismo da criança, então aí ela fica mais tranquila e já vai sabendo até que ponto pode esperar. O que não pode, logicamente, é com a criança que está tossindo há vários dias, apareceu com febre alta, né? Então isso aí
não precisa ficar esperando muito tempo para o médico examinar. Por quê? Porque já tinha sintomas anteriores. E sempre lembrar que não existe remédio de febre que você dá o remedinho e depois de 15 minutos, 20 minutos, 1 hora acha que a febre tem que ir embora. Não vai embora. É o que eu sempre oriento. Você deu remédio de febre, você pode esperar aí mais ou menos umas 3, 4 horas para o remédio começar a fazer diminuir um pouco essa temperatura. E não precisa acabar com a temperatura, que dificilmente acaba, né? E não tem esse negócio de um remédio mais forte que o outro para baixar a febre, tá? Outra coisa, quando você dá muito remédio da febre, para febre, porque tem medo da febre, você precisa tomar cuidado também. Quando você dá remédios intercalados, a febre até pode ir embora, aí você fica tapeando o quê? A infecção. A febre some de tanto remédio que você intercala, mas o micróbio está comendo devagarzinho, e quando acontece alguma coisa mais séria, vocês vão dizer: olha, não tinha nem febre e aconteceu isso. Por quê? Porque foi dando remédio, forçando baixar a temperatura, mas o micróbio não tem efeito nenhum com relação ao antitérmico. Então precisamos tomar muito cuidado com relação a essa febre. Deu febre, então espera, vai com calma, dá o remedinho em casa, pode esperar 24 horas, se for o caso espere 48 horas se notar que o estado geral da criança está bem, né? Pelo menos para dar tempo de aparecer algum sinal. Agora, a partir do momento que você já conhece muito bem o ciclo de febre da sua criança, então aí você melhor do que qualquer pessoa para saber qual o momento adequado para levar ao médico. Então, converse bastante com o seu pediatra para orientar quando você deve levar a sua criança com febre, quanto tempo você poderia esperar. Nada melhor que o seu pediatra, juntamente com a história da criança, para orientar e ver qual é o tempo ideal que a gente poderia esperar para fazer um exame da criança frente à febre que ela apresenta. Reforçando, não precisa sair correndo de casa, principalmente de madrugada. Dá o remedinho e vai aguardando para ver se aparecem outros sintomas. Se depois de 24 horas você notar que a febre está cedendo, ótimo, então isso significa que muito provavelmente não seja nenhuma infecção que haja necessidade de algum outro medicamento complementar. Tudo isso aí, né, nós estamos falando para você que nos assiste, para transformar em agentes multiplicadores para orientar a sua vizinha, a sua amiga, o seu parente que não teve o acesso ao Jornal do Meio-Dia da TV Itaperaba. E é por isso que você que nos assiste faz um trabalho muito importante de divulgação, de orientações no sentido de fazer com que nem a família fique correndo desesperadamente e nem sujeitando a criança a sair correndo de madrugada, né, para uma coisa que poderia simplesmente aguardar 12, 24, 36, 48 horas e assim dá tempo suficiente para o organismo fazer aparecer as possíveis causas dessa febre. Então, hoje ficamos por aqui.
E na próxima semana, mais um papo sobre medicina e saúde. Uma ótima semana e continuamos com o alerta do Outubro Rosa. Vamos fazer o nosso papel no sentido de sempre forçar as autoridades competentes de fazer com que o acesso aos exames e aos médicos seja facilitado conforme o direito da população. Muito obrigado, até a próxima semana.